Boa tarde. Hoje é dia 6 de setembro de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henk, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com a turma da primeira série do ensino médio e os alunos que vieram hoje, que nem diz a Evelyn, sala cheia, né? Veio metade da sala, eu acho. Os alunos que vieram, nem isso, eu acho. Os alunos que estão aqui presentes hoje são eles: o Luiz, o Micael, o Enzo, a Evelyn, a Vitória, a Ana Júlia, o Cauã, o Eric, o Igor e a Caroline. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henk, onde quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar a sua aprendizagem em dia e também fazer a atividade de compensação de ausência, que é completar as atividades na apostila. 11ª aula do terceiro bimestre do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Tema da aula de hoje: funções polinomiais do primeiro grau e taxa de variação. Parte 1. É uma aula de duas partes, né? Então a gente vai dar início com a parte 1, tá? Funções polinomiais a gente viu ontem, né? Que é função de x, ou em outros lugares aparece y é igual, e aí função de x é igual. Aí é uma função de primeiro grau. Como que eu sei que é uma função de primeiro grau? Quando a minha equação está de um jeito que o meu maior expoente é o número 1. Se o expoente aqui fosse 2, não é de primeiro grau, é de segundo grau, tá? Então, de primeiro grau, geralmente ele é assim: função de x é igual a um número, uma constante, né? Vezes o x, que é a função de x, mais, aí eu vou colocar mais, pode ser menos também, né? Mais uma outra constante. Então tem duas constantes. Aqui multiplica o x e aqui não faz nada. Essa é um padrão de uma função de primeiro grau. Por que é de primeiro grau? Porque o meu x está elevado a 1. Certo? Dando início então agora. Conteúdo: taxa de variação de uma função polinomial de primeiro grau. Objetivo: identificar conjuntos de dados que podem ser modelados por uma função polinomial de primeiro grau. A habilidade deixou de ser revisão, vocês perceberam na aula anterior já? Já é EM de 1 a 3, o que quer dizer de 1 a 3? Da primeira série até a terceira série, matemática, habilidade 510. Investigar conjuntos de dados relativos ao comportamento de duas variáveis numéricas, usando ou não tecnologias da informação e, quando apropriado, levar em conta a variação e utilizar uma reta para descrever a relação observada. Objetivo já li, né? Agora vamos lá. Para começar, o que é uma grandeza? Quando a gente fala assim grandeza, no português vem outra coisa na cabeça. O que vem grandeza na cabeça? No português mesmo, esquece matemática. Quando fala assim, se viu, qual é a grandeza que tem? Alguma coisa grande, geralmente a gente pensa, né? Quando fala grandeza no português vem da palavra grande. E aí a gente fala assim, fulano tem uma grandeza não sei do que, quer dizer que ele tem muita coisa de alguma coisa, né? Tem uma grandeza de bens materiais, quer dizer que ele tem muito bens materiais. Só que na matemática, grandeza é tudo que pode ser calculado e contado, né? Por exemplo, gramas é grandeza? Sim, é peso. Toneladas é grandeza? Sim, é peso também. A idade de uma pessoa é grandeza? Você vai falar, mas não tem como pegar uma idade e falar que é grande. Não, é contada, dá para contar. Então ela é grandeza na matemática. Então grandezas são aquilo que a gente pode contar, pode enumerar, tá bom? Então lá, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Sabendo disso,
analise as situações a seguir e destaque as grandezas que estão relacionadas. Reflita se a relação é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, ou se não existe proporcionalidade entre as grandezas. Só para dar um exemplo aqui. Eu gosto sempre de usar a quantidade de pães que a gente compra na padaria. Então lá, quantidade de pães, valor a ser pago. Se eu comprar 2 pães, eu vou pagar R$1. Se eu comprar 4 pães, eu vou pagar quantos? R$2. Se 2 pães valem R$1, o dobro de pães vai valer o dobro. Isso aqui são 2 grandezas. Quem são as grandezas? Vamos ver se vocês entenderam. A quantidade de pães e o valor a ser pago. Ah, não é os números? Não. Grandeza é o que eu estou contando, o que eu estou calculando, o que eu estou medindo. E aí, para ela ser diretamente proporcional, quando um lado você dobra, o outro lado também tem que dobrar. Isso quer dizer que ela é diretamente proporcional. Eu tenho um costume de fazer assim. Talvez você fale, não, eu prefiro do outro jeito lá. Eu tenho o costume de fazer assim, do menor para o maior. Faz uma setinha do menor para o maior. As 2 setas estão no mesmo sentido? Sim, né? Então são diretamente proporcionais. E aí, para eu ter certeza que ela tem proporcionalidade, eu pego uma grandeza e divido pela outra. Vamos fazer aqui, ó. R$1 dividido por 2. Então a constante aqui é 0,50 centavos. R$2 dividido por 4, 0,50 também. A constante são iguais, então ela é diretamente proporcional. Aonde que tem uma proporcionalidade inversamente proporcional? O Eric pegou a moto, não vai fazer isso, Eric, só exemplo. O Eric pegou uma moto e saiu uma velocidade média de 60 km por hora, certo? E levou um tempo de 1 hora para fazer um percurso. Aí se ele pegar a mesma moto dele e andar a 120 km por hora, dobrou a velocidade, né? O que vai acontecer com o tempo? Vai dobrar? Vai levar 2 horas para chegar no mesmo destino? Não fez sentido, né? Se ele andou mais rápido, vai diminuir o tempo. Então o que acontece? Ele vai andar, se ele dobrou a velocidade, do outro lado vai dividir por 2, vai dar meia hora. Isso aqui é inversamente proporcional. E como que eu acho a constante? Lembrando que a constante aqui é uma grandeza dividido pela outra grandeza. E para eu achar a constante na inversamente proporcional, se pega uma grandeza e multiplica pela outra grandeza. Vamos ver se vai dar certo? 60 vezes 1, 60. 120 vezes meio. E agora? Como que eu faço 120 vezes? Você pode fazer de 2 maneiras, assim, ó, 0,5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10 foi 1. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. Tenho uma casa depois da vírgula. Quantos que deu? 60, mesmo valor. Ou se pode multiplicar pela fração, meio. Embaixo do 120 é 1, 120 inteiros. 1 vezes 120, 120. 1 vezes 2, 2. 120 dividido por 2, 60. Deu a mesma grandeza? Sim ou não? Então é inversamente proporcional. Agora, vamos lá, dar um exemplo aqui. Uma criança de 1 ano cresceu 80 centímetros, 0,8 metros. Com 2 anos, ela vai atingir 1,60 m, é isso? Faz sentido? Mas conforme ela vai ficando mais velha, ela vai ficando mais alta. Aparentemente é diretamente proporcional. Mas será que é verdade isso? Não. Tem alguma relação a idade com a altura? Vocês têm todas as idades parecidas. Todo mundo tem a mesma altura? Não. Então qual é a relação de proporcionalidade aqui? Não existe proporcionalidade, tá bom?
Não existe proporcionalidade. Um outro exemplo rapidinho. Um taxista cobra R$5 de embarque e mais R$1 por quilômetro rodado. Se ele andou 10 quilômetros, 10 vezes 1, 10, com mais 5, 15. Se ele aumentar para 20 quilômetros, então vai ser 30? Será? 20 vezes R$1 cada quilômetro, R$20, mais 5, 25. Aumenta a quilometragem, aumenta o valor, mas tem proporcionalidade? Como que eu faço para descobrir se tem proporcionalidade? Faz uma grandeza dividido pela outra. 15 dividido por 1 dá 15. 25, não é por 1 não, né? Era por 10, desculpa. Dá 1,5. 25 dividido por 20 vai dar quantos? Vai dar 1,25. 1,25 é a mesma coisa que 1,5? Sim ou não? Não, então não existe proporcionalidade aqui, tá? Então tem momentos que vai ter proporcionalidade, tem momentos que aparenta que tem, mas não tem. Então lá, atividade inicial. Vocês devem ter isso aí na apostila ou não? Tem uma situação aí ou não? Acho que não, né? Então eu vou apertar pause aqui, leia com atenção e você vai decidir. Você vai marcar assim aí no caderno de vocês. 1, 2 e 3. Aí você vai pôr G1, grandeza 1, grandeza 2 e proporcionalidade. Aí você vai ler. O tempo gasto em uma viagem de carro está relacionado à velocidade média do veículo. Aí você vai falar para mim quem são as grandezas aqui, as duas grandezas. E vai falar se é diretamente ou inversamente ou se não tem proporcionalidade, tá bom? São 3 situações. As 4 situações, desculpe, não vi que era 4. 3 e 4. Segunda situação. A quantidade de pedreiros contratados para cobrir a quadra esportiva de uma escola está relacionada ao tempo de término da obra. As duas grandezas e vai falar se ela é inversamente, diretamente ou se não tem proporcionalidade. Terceiro, o valor pago do boleto de energia elétrica está relacionado ao consumo dos aparelhos eletrônicos utilizados. Você vai falar para mim quem são as grandezas e se é diretamente ou inversamente. E a última, o número de calçado está relacionado à idade da pessoa. Você vai colocar as duas grandezas e vai falar se é diretamente, inversamente ou se não há proporcionalidade. Então eu vou apertar pause aqui e vou dar 4 minutos para vocês fazerem, 1 minuto cada um. Continuando então, vamos realizar juntos aqui. Hoje é dia 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onde que o Enzo estava? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ana Júlia. Não tem importância, porque o Enzo vai também. Olha lá, Ana, veja bem aqui. O tempo gasto em uma viagem de carro está relacionado à velocidade média do veículo. Quem são as duas grandezas? Tempo é uma, muito bem. Tempo é uma grandeza. Qual é a outra grandeza? Velocidade média, muito bem. E aí, essa proporcionalidade é direta ou é inversa? Conforme aumenta o tempo, é maior a velocidade ou conforme aumenta o tempo, diminui a velocidade? Ou seja, vamos falar da velocidade mais fácil. Quanto mais rápido ela andar, menos tempo vai ser? Ou quanto mais rápido ela andar, mais tempo ela vai ser? Só se pensar assim nas setinhas. Se você aumenta a velocidade, o que acontece com o tempo da viagem? Aumenta também? Oi? Diminui. E aí? Quando tem uma cresce e a outra diminui, o que ela é? É direta, é inversa ou inversa? Né? A seta está inversa. Então, proporcionalidade inversa.
Enzo, vamos lá. Número 2 aqui. A quantidade de pedreiros contratados para cobrir a quadra esportiva de uma escola está relacionada ao tempo de término da obra. Quem são as duas grandezas? Tempo e quantidade do quê? Pedreiros. Pedreiros. E daí? Ela é diretamente proporcional ou inversa? Inversa. Quanto mais pedreiros, menor tempo para entregar, não é? Só que os pedreiros têm que trabalhar no mesmo ritmo, né? Então aqui ela é inversa. Muito bem, Enzo. Escolhe alguém, Enzo. Micael. O valor pago no boleto de energia elétrica está relacionada ao consumo dos aparelhos eletrônicos utilizados. Quem são as duas grandezas? Consumo. E que é a outra? Ó, o valor pago no boleto de energia elétrica está relacionado ao consumo dos aparelhos eletrônicos utilizados. Oi? Tempo? Não, não é tempo. Não tem tempo ali no caso. Eu entendi isso, mas eu entendi só lógica. Quanto mais tempo, mais vai gastar, né? Só que aqui nesse caso aqui é o valor. E daí? Essa aqui é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Você tem que pensar assim. Se aumentar o número de consumo, o que acontece com o valor? Aumenta. E ela é o que então? Diretamente proporcional. Escolhe alguém? Eric. O número do calçado está relacionado à idade da pessoa. Quem são as grandezas aqui? Isso, número, calçado e idade. E daí? Ela é diretamente proporcional, inversamente proporcional, direta. Quanto maior a idade da pessoa, maior o número do calçado? É? Então vamos pensar assim, que número que se calça hoje? Qual a sua idade? Qual a sua idade? Não, mas só qual é a sua idade? 15. A sua idade é 15, o seu calçado é 40. Quando você dobrar a sua idade para 30 anos, qual vai ser o tamanho do seu calçado? Vai ser 80. Fez sentido? Não tem proporcionalidade. Então, se pode ver, conforme não tem proporcionalidade. Você pensou corretamente. Quanto eu vou ficando mais velho, meu pé vai aumentando. Só que a gente chega numa idade que a gente para, né? E até porque às vezes ele nunca aumenta assim, aumentar um número por cada vez que eu vou. Também não é, né? Até porque não tem como começar no zero também, né? Então isso aqui não há proporcionalidade, tá? Tem coisas que você tem que pensar, não, isso aí não faz lógica, você é louco? Imagina a hora que tiver com 60 anos, então. Ele ia estar com o calçado 160. Não há proporcionalidade. Tranquilo? Olha lá. Olha aqui a correção. Tempo, velocidade média, inversa. Olha aqui que erro do material digital. A quantidade de pedreiros, a quantidade de pedreiros contratados para construir. Essa é uma grandeza. A outra grandeza é o tempo. Mas quanto mais pedreiro você vai contratar, mais tempo vai levar para fazer? Não. Então não é direta, é inversa. Falta de atenção. Agora se fosse assim, a quantidade de pedreiros e a quantidade de muro que ele vai construir, aí sim.
Quanto mais pedreiro, mais muro vai construir. Só que não, aqui está falando de terminar a obra. Então aqui é inversa, está errado no material. O valor pago pelo boleto de energia, olha lá, é uma grandeza e o consumo é outra grandeza. E ela é direta. Quanto mais consumo, mais paga. Quanto menos consumo, menos paga. E aqui, o número do calçado está relacionado à idade da pessoa. As grandezas existem. Número de calçado e idade. O que não existe é a proporcionalidade entre elas. Tranquilo? Isso aqui não é segredo, a gente viu no ano passado, né? Ano passado ou no 8º ano? Não lembro. Só que a gente tem que rever antes de fazer as atividades. Olha lá, todos juntos. Com o avanço da tecnologia embarcada nos automóveis, é possível escolher a velocidade com que se quer realizar uma viagem, utilizando o recurso de piloto automático. Sendo assim, o motorista optou pela velocidade constante de 90 km por hora. Veja no quadro abaixo os valores dessa situação durante o movimento do veículo. Tempo. O tempo, a grandeza está medida em como? O tempo pode ser medido em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios, né? E esse caso, o tempo está sendo medido como? Quem sabe me dizer? Só olhando, não está escrito... Quilômetros? Não, isso é a distância. A distância você já acertou. O Micael falou certo. Tá, o tempo aqui está em horas. E a distância, o Luiz falou, em quilômetros. Tá bom? Então, olha lá, presta atenção. 1/4 de uma hora, ele andou quantos quilômetros? 22,5. 1/3 de uma hora, ele andou quantos quilômetros? 30. Meia hora, ele andou quantos quilômetros? 45. Em 1 hora, ele andou quantos quilômetros? Em 2 horas, ele andou quantos quilômetros? 180. Você sabia dessa parte do computador de bordo ou não? Do piloto automático? Quando eu falo piloto automático, dá a impressão que ele vai fazer até a curva pra gente, né? Mas não é, ele mantém sempre uma velocidade constante. Você marca lá quantos que você quer andar quilômetros por hora. Aí você não vai nem acelerar, o carro sai andando e você... ele vai ficar. Só que daí eu fico pensando, e se chegar numa curva muito fechada que não dá pra fazer 90 km? Eu acho que a hora que você pisa no freio já desliga o automático daí, né? Daí você vai fazer do jeito que... O cara apertar o freio, o bagulho acelerando, daí vai ficar... Então agora vamos às perguntas. São 4 perguntas, vocês terão 10 minutos para fazer. As grandezas T e D são diretamente proporcionais? Aí vocês vão analisar. Se uma grandeza aumenta, outra grandeza aumenta e tem uma constante entre elas, é diretamente. Se uma grandeza aumenta e a outra diminui, é inversamente. Quando ela não tem nenhuma constante entre eles, não existe uma proporcionalidade. B. Determine a razão entre as grandezas T e D. Como assim razão? Vamos chamar razão de K, de constante. Como que eu determino uma razão? Quem lembra o que é razão? Resultado de uma divisão. Quem vai em cima, quem vem embaixo? Nesse caso. Em cima vai o tempo, embaixo vem distância. Por que isso? Porque ele está pedindo primeiro o tempo, depois a distância. Apesar de eu achar que era mais interessante ele pedir a distância e o tempo, mas tudo bem. Eles fizeram isso, nós vamos fazer do jeito deles, depois nós resolvemos do jeito que eu acho que é correto. C. Determine a expressão algébrica que relaciona a distância em função do tempo. Tá? D. Esboça um gráfico. Vai fazer só a e a B, tá bom? Que a C e a D é mais complexo para fazer em 10 minutos. Vou apertar pausa, vocês fazem, depois a gente continua. Não. Quem? Miguel. As grandezas. Miguel. As grandezas
tempo e distância são diretamente proporcionais, veja bem aqui assim, ó. De 1/4 aumentou para 1/3. Ah, professor, mas eu não sei quando é maior ou menor. Então pega o finzinho aqui. De 1 aumentou para 2. De 90, o que aconteceu para 180? Aumentou também? Quando uma grandeza aumenta e a outra também, aparentemente diretamente. Como que eu faço para ter essa certeza? Divide uma grandeza pela outra. 180 dividido por 2 dá 90. 90 dividido por 1 dá? 90 dividido por 1 dá? 90. As duas grandezas são iguais. Então aqui é diretamente proporcional. Então aqui, as grandezas T e D são diretamente proporcionais? Sim. Escolhe alguém agora, por favor, Micael. Micael não, é Luiz. Cauã. Determine a razão entre as grandezas T e D destacadas no quadro. Como eu falei, né, depois que eu apertei pausa, eu inverti aqui. A gente pode fazer o tempo dividido pela distância e vai dar uma grandeza. Só que essa grandeza não vai fazer muito sentido. Então vamos fazer o contrário, Cauã. Escolhe uma aí. Primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta? Quinta. Quem é a distância? 180. Quem é o tempo? 180 dividido por 2 dá quantos? 90. Então quem é a constante? 90. Vamos pegar mais uma para fazer o teste. Escolhe uma outra aí. É esperto, não quer pegar com fração. Não quer pegar com fração. Qual é a distância? 90. Qual é o tempo? 1. 90 dividido por 1? 90. O que quer dizer essa constante nesse problema? Vamos ver se vocês entenderam. O que esse 90 quer dizer que ele é constante em todas as marcações? Ó, se eu pegar esse... Oi? Quase isso. É a quilometragem percorrida? É o que é o km o quê? Km pode ser quilômetros. Quilômetros rodados, cada tempo que passa aumenta. Mas daí não é constante. O que é essa constante? Que dependente do tempo, ela vai ser sempre 90. Independente da distância, ela vai ser sempre 90. Ela é a velocidade média. Ele calculou para andar sempre, não é nem velocidade média agora aqui, é uma velocidade constante, porque ele vai andar sempre 90 km por hora. Então o que o Enzo estava falando estava certo, só faltou completar que era a quilometragem por hora, né? Agora é isso aqui. Imagine que não tivesse esses dois. Como que a gente ia fazer isso? K constante é igual. Tempo, a distância de 45 km dividido por meio. Como que eu faço uma fração com uma fração embaixo? Você pode montar ela assim para ficar mais fácil. 45, isso aqui não é dividido? Dividido por meio. Quando você vai fazer um número com uma fração, você tem que transformar os dois em frações. 45 sobre 1 é 45 inteiros, dividido por meio. Então você copia 45 sobre 1, não dá para dividir frações. O que você vai fazer? Troca a divisão pela multiplicação. E o que eu tenho que fazer com a segunda fração daí? Inverter, muito bem. O 2 que estava embaixo vai para cima, o 1 que estava em cima vem para baixo. Agora sim. 45 vezes 2, 90. 1 vezes 1, 1. 90 dividido por 1 dá 90 inteiros, igualzinho. Certo? Então qualquer um que eu peço para dividir vai dar isso. Agora eu vou fazer na calculadora o que eles pediram. Veja bem. Eles estão falando assim, pegue o tempo e divida pela distância. Então o tempo, 2 horas, dividido pela distância, que é 180 quilômetros. O que quer dizer isso? Deu 180, 2 dividido por 180 deu aquele número gigante. E se eu pegar uma outra calculadora e fazer aqui 1 dividido por 90, o que deu? A mesma coisa.
É uma constante também. Mas o que quer dizer essa constante? Quer dizer que é horas por quilômetro. Quer dizer que isso aqui é o tempo que ele leva para fazer 1 quilômetro. Mas isso aqui está em horas. Eu quero transformar em minutos. Vou multiplicar por 60, que cada hora tem quantos minutos? 60 minutos. Então ele leva 0,6666 para fazer 1 quilômetro. Aí, se você quiser transformar em segundos, você vai multiplicar por segundos. 40 segundos para fazer 1 quilômetro. Tá? Ele andando a 90 km por hora, a cada 1 quilômetro ele faz em 40 segundos. 90 km por hora? Ele está andando a 90 km por hora. Então, se ele está andando a 90 km por hora, para fazer 1 quilômetro, ele leva 40 segundos. Ele levaria 0,01 hora, 0,66 infinito, ou 6 infinito, né? Tudo em dízimo. Minutos. Então, como não vai nem 1 minuto inteiro, aí se multiplicou por 60 de novo, você descobre quantos segundos ele leva para fazer 1 quilômetro. Só que ninguém nunca fala assim, né? Mas aqui, se ele fala assim, não, eu quero saber quantos tempo ele faz para andar 1 quilômetro, tá? E aí seria essa conta, você ia pegar o tempo dividido pela distância. Aí você chegaria, tá? Vamos lá, continuando. Daí aqui, determine a expressão algébrica que relaciona a distância em função do tempo. Então, distância é igual o tempo vezes quem? Quantos que ela anda por hora? Quantos quilômetros ele anda por hora? 90. Muito bem, Miguel. Então, distância é igual tempo vezes 90. Se ele for usar 1 hora, 1 vezes 90 dá 90. Se ele for usar meia hora, 0,5 vezes 90 vai dar 45 quilômetros, tá? Essa é a função. Agora ele quer que esboce um gráfico da função. Cara, para desenhar o gráfico dá trabalho. Você tem que fazer aqui assim, ó. Vou fazer mais ou menos, depois a gente vai subir ali para ver. Aqui vai ser o tempo. Aqui vai ser a distância em quilômetros. Em 0 horas, quantos quilômetros ele andou? Nenhum, nem saiu do lugar. Aí ele saiu. 1 hora depois, qual vai ser a distância que ele percorreu? Andando 90 km por hora. 90. Aí, 2 horas, quantos quilômetros? 180. Aí se faz o gráfico e faz uma linha. A função linear é a função de primeiro grau é uma reta, tá bom? Vamos ver? Quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Vamos ver a resposta agora do material digital. Olha lá. Sim, elas são elas são diretamente proporcionais, pois à medida que o tempo aumenta, maior será a distância percorrida. Então, eu sempre fazia setinha para cima, ou setinha para baixo, né? Quando ela está na horizontal, você pode fazer assim, ó. A seta está indo para a direita, está aumentando para a direita, e a de baixo também está aumentando. As duas estão no mesmo sentido? Então são diretamente proporcionais. O dia que uma crescer para a direita e a outra crescer para a esquerda, na verdade uma está aumentando e a outra está diminuindo. Aí seria inversamente, tá bom? Letra B, olha lá, eles fizeram em todos. Só que olha para você ver que doideira. Eles fizeram do jeito que era para fazer mesmo. Eles chegaram na constante de 1 dividido por 90. E a hora que eu dividi 1 por 90 deu 0,01, né? Lembra que eu fiz a calculadora? O que é essa constante? O que quer dizer essa constante? Não faz sentido. Ele quer dizer que é 1/90 de quilômetro, de 1 hora por quilômetro. Ou seja, ele anda 90 quilômetros em 1 hora. Ou posso ler, em 1 hora anda 90 quilômetros. E geralmente a gente fala anda 90 quilômetros por hora. E aqui ele está falando que 1 hora ele anda
ele pode falar assim, não dá nem para falar isso. Ele vai falar que é 1/90 de horas por quilômetro, tá bom? Eles podiam ter colocado uma fração mais usual nossa, que a gente fala sempre quilometragem por hora. E ó, vai sempre dar a mesma constante. E se eu fizesse distância pelo tempo, ia dar todas 90, tá bom? Que é só inverter. O valor que está embaixo ia para cima, o valor que está em cima vinha para baixo. O resultado também seria 90 por 1, 90 exato. Tranquilo? E a C, qual é a função? Ó, vocês lembram que eu fiz lá? Distância é igual, aí o Miguel me ajudou, né? Tempo vezes 90. E olha, eles fizeram diferente do meu. O que está diferente do meu aqui? Eles já colocaram na forma culta, né? Ó, eles não colocaram distância só. Eles colocaram função da distância. A distância em função do tempo é igual. E eles organizaram. Quando eu tenho uma variável e uma constante, eu tenho uma constante e a parte literal. Não escutei. Tem a distância, a constante e a parte literal. E quem vem primeiro na organização? É a constante ou a parte literal? A constante. Eu fiz errado. Errado não. Fiz diferente. Coloquei a parte literal primeiro, depois a constante. Daí faltou eu arrumar. 90 vezes o tempo. Tá bom? Olha o gráfico aqui. Só que o meu gráfico eu fiz mais simples. Coloquei de 0, de 1 e de 2. Eles colocaram todas as informações. 1/4 de tempo leva 22,5 km de distância. 1/3 do tempo, que seria 1/3 de uma hora, né? 1/4 de uma hora é quantos minutos? 1/4 de uma hora? É. Pega uma hora e corta em 4 pedaços. Quantos? Não tenho medo de errar. 1/4 de uma hora. Você vai pegar uma hora e vai dividir em 4 partes. 15. Muito bom. 15 minutos. 1/3 de uma hora é quantos minutos? 10. Não. Vai pegar uma hora e vai dividir em 3 partes. 20. Muito bem. E a metade de uma hora? E a metade de uma hora? Quem vê no YouTube não faz ideia do que eu vi aqui. O que é a metade de uma hora? 30. E uma hora inteira? 1 hora. E 2 horas inteiras? 2 horas. E aí foi linkando a velocidade. A hora que se liga os pontos, adivinha que forma? Uma reta. E ele para onde? Infinito. E para a parte aqui de baixo, ele pode ficar negativo? Não. Não tem como você fazer. Aí eu saí agora daqui, há meia hora atrás, quantos quilômetros eu andei? Ué, se você saiu agora, como que eu vou saber quantos quilômetros você saiu há meia hora atrás, que você nem tinha saído? Então... Tem funções que ele começa no zero, não tem como ir para o negativo. Tem umas que dá para ir para o negativo, tá bom? E se gatar reto? Oi? Gatar reto, então, mas daí ele vai ter o tempo e andou negativo, mas o tempo continua sendo aumentando, né? É, daí fica doido. Boa, gostei. Aí ele vai fazer isso aqui, ó. Se ele engatar ré, ele vai continuar andando, só que vai vir para cá, ó. O tempo anda, mas a distância vai ser negativa, porque ele está indo para trás, né? Pô, gostei, nunca tinha pensado desse jeito. Olha lá. Foco no conteúdo. Grandezas diretamente proporcionais. Generalizando a situação proposta anteriormente, podemos afirmar que quando uma grandeza y em função de outra grandeza x, para cada par de valores x e y, observa-se que o y dividido pelo x vai dar sempre uma constante. Deixa eu fazer um resumo melhor aqui. Quando é diretamente proporcionais, a constante vai ser igual a uma grandeza dividida pela outra. Lembra do exercício lá?
poderia dar a constante 1 sobre 90 ou 90 sobre 1. As duas são constantes, as duas não mudam. Isso aqui quer dizer o quê? Quilômetros por hora. E isso aqui quer dizer horas por 90 quilômetros, tá? E aí o que acontece? Nós chegamos à conclusão de quantos quilômetros eu percorro. 1 quilômetro percorre quantos segundos para levar 1 quilômetro? Chegamos à conclusão de 40 segundos, né? E aqui não é o mais usual, que a gente percorre 90 quilômetros por hora, tá? Mas a constante é igual nos dois. Vai ser, depende de quem você vai fazer. Se você vai fazer x dividido por y ou y dividido por x, tá bom? E tem um detalhe: a constante aqui de baixo nunca pode ser, a constante não, a variável nunca pode ser zero. Por que ela nunca pode ser zero? Que não dá para dividir. É isso mesmo. É impossível dividir por zero, né? Se você tem dúvida isso, depois você tenta na calculadora, vai escrever. É impossível dividir por zero, tá? E o K é chamado de constante. E as duas grandezas são ditas diretamente proporcionais. A função é y igual em função de x. Alguma coisa acontece com x para gerar o y. É uma função linear. Por que será que ele recebe o nome de linear? E seu esboço no gráfico é uma reta que passa pela origem do plano cartesiano x e y. Então preste bem atenção. Aqui ela está passando pelo zero no x e y. Sim ou não? Sim. Então ela é uma função linear. Se ela falasse assim, lembra que eu dei o exemplo ontem lá do táxi, hoje também? Um carro cobra tantos reais só para sair. Então você não andou nenhum quilômetro. Quanto você já pagou? 5. Conforme você começa a andar, começa a crescer. Isso aqui é uma função linear? Não, porque ele não saiu do zero. Ele não vai passar pelo zero. Então ele deixa de ser função linear. Tá bom? Continuando. Então a reta passa pela origem do plano cartesiano x e y. Ou seja, quando o meu x for zero, meu y também vai ser zero. Tranquilo? Atividade de novo. Imagine... Oi? Ah, esse aqui tem na apostila de vocês ou não também? Você é doido. Imagine que você está em um restaurante que vende comida por quilo. Self-service, que se chama, né? Observe os valores que já constam no quadro de preço e complete os faltantes. Para 50 gramas, 0,050 quilogramas é 50 gramas. Para 50 gramas eu vou pagar R$ 1,25. Para para 100 gramas eu vou pagar quantos? R$ 2,50. Então vamos lá. Quem vai ser o próximo colega que vai me ajudar? Quem que foi o último? Quem que vai ser? Igor. Ó, Carol, então todo mundo bonzinho com você. Deixaram você por último. Então preste bem atenção que da próxima é você, Carol. Igor, para 50 gramas eu pago R$ 1,25. Para 100 gramas eu pago quantos? R$ 2,50. E para 150 gramas? Qual conto que eu preciso fazer? Vezes 2? Hã? Dobrou o valor? De 50 gramas para 150 foi multiplicado por quanto? Ah, tá, entendi. Ó, você tá aqui, ó. Aqui dobrou. O que aconteceu com lá? Dobrou também. Mas o que você vai responder é esse agora. De 50 para 150 gramas, dobrou, triplicou, quadriplicou? Triplicou. O que eu faço do outro lado lá? Multiplico por 3. Quantos que dá 1,25 vezes 3? 3 e... 3 vezes 5? 15. Foi 1. 3 vezes 2? 6. Com mais um que subiu? 7. 3 vezes 1? 3.
2 casas depois da vírgula, devolve. Então aqui dá R$ 3,75. Bom, agora Caroline. Caroline, pense bem. É um joguinho de xadrez aqui. Dá pra gente pensar e transformar. Dos valores que eu já tenho valor. Nossa, ficou estranho, né? Dos pesos que eu já tenho o valor, qual dele eu posso multiplicar por um número mais fácil para chegar a 300? 50 gramas, 100 gramas ou 150 gramas? 150 ou 50? 50 gramas? Eu achei o mais difícil que você escolheu, mas tudo bem. Para dar 300 gramas, quantos pacotinhos de 50 gramas eu preciso? Eu preciso multiplicar por quantos? Posso dar uma dica para você? Vamos fazer o mais fácil. Para 300 gramas, quantas porções de 100 gramas eu preciso? Quantos? 3. Preciso multiplicar por 3 vezes 100 gramas para dar 300 gramas. O que eu faço com o preço de aqui também? Multiplico por quantos daí? 3 também. Muito bem. Dá para fazer de cabeça? Vamos montar a conta. 2,50 vezes 3. 3 vezes 0. Não fique nervoso. Eu sei que você está nervoso a primeira vez que você está participando. Qualquer coisa vezes 0 dá sempre 0, tá bom? Fique tranquila. Se não conseguir, eu ajudo, tá bom? Eu sei que os primeiros dias eles ficavam tudo nervosos também, mas eles eram tudo sexto ano ainda. 3 vezes 5. Quantos? Vamos fazer, eu vou ajudar. 5 com mais 5? Não, 5 com mais 5? 10. Com mais 5? 15. É nervosismo, tudo bem. 15. Fica o 5, sobe 1. 3 vezes 2. 2 mais 2, 4. Com mais 2... 6. Com mais um que subiu, 7. Então, 2 casas depois da vírgula, devolve a vírgula aqui. Deu R$ 7,50. Caroline, agora escolhe um coleguinha aí. Eu escolhi você sem saber que faltava a Evelyn ainda. Falta a Evelyn e a Vitória. Falta a Evelyn e a Vitória só. O Enzo já foi. Já, é verdade. Escolhe uma das duas ali. Evelyn? Olha lá, Evelyn. Evelyn, para dar 450 gramas, Evelyn. Olhando os daqui de trás, quem é o mais próximo para multiplicar para ficar mais fácil? Não, qual desses aqui? Como assim? Qual desses que dá para multiplicar por um número para dar 450 gramas? Por 50, dá também. Quantos vezes 50 gramas vai dar 450 gramas? Não? Então você faz a divisão, ó. Faz 450, esquece o vírgula. Dividido por 50. É 9, né? 9 vezes. Então você multiplicou por 9. O que você vai fazer com o valor lá? Também vai multiplicar por 9. Quantos? Deixa eu ver. Opa, tô pegando errado, é o preço, né? R$1,25 vezes 9. 9 vezes 5, 45, subiu 4. 9 vezes 2, 18. 18, 19, 20, 21, 22, subiu 2. 9 vezes 1, 9, com mais 2, 11. R$11,25. Agora é a Vitória. Vitória. Qual o valor aqui de cima que dá para multiplicar por um número para dar 600 gramas? Escolhe um desses aqui. Todos eles dá, mas tem um que é mais fácil de todos. Uma porção que multiplica por um valor que vai dar 600. Por exemplo, não vai usar esse. Se você escolhesse esse, você tem que fazer 12 porções dessa para dar 600 gramas. Quem? 300 gramas é o mais fácil, na minha opinião também. De 300 gramas para 600 foi o que? O dobro? Multiplicou por 2.
Pega o valor de 7,50 e faz vezes 2 também. Dá quantos? Aí você dá fazendo de cabeça. Quantos que é 7,50 vezes 2? Ou 7,50 mais 7,50? 15 reais. Muito bem. Escolhe alguém agora para repetir. Quem? Micael. Micael, para 800 gramas, qual o valor acima você vai pegar para multiplicar? Só tem um que é mais fácil, o resto é tudo mais difícil. Hã? Ah, você já está falando o valor? Eu faria assim, multiplicaria isso aqui por 8 vezes. Hã? Boa, tem outro jeito, né? Dá para somar também as parcelas. Não sei se foi isso que você falou, que eu não estou escutando direito hoje, o cachorro, um par de latinha ali também. O que acontece? Eu poderia fazer isso aqui, ó, 600 gramas mais 100 gramas. Aí eu faço 15 reais mais 2,50 mais 2,50. De cabeça já chegamos a 20. Vamos ver se é verdade? Ó, se eu pegar lá 100 gramas e multiplicar por 8, dá 800 gramas. Então eu pego o R$ 2,50 e multiplico também por 8. Então 2,50 vezes 8, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 5, 40, subiu 4. 8 vezes 2, 16, 17, 18, 19, 20, deu 20 reais também. Tá. Nós fomos fazendo do jeito mais sofrível. Tem um jeito muito mais fácil. Tem um jeito muito mais fácil. Eu descubro quantos que vale cada grama. Certo? Ou eu posso descobrir quantos que vale o quilo. Para descobrir quantos que vale o quilo, eu pego uma grandeza e divido pela outra. Então eu vou pegar o preço e vou dividir pelo quilograma. Vou colocar o quilograma com o quê, tá? Aqui eu vou descobrir a constante. Qual é o preço de 100 gramas? 2,50. Quantos quilogramas tem 100 gramas? 0,100. O 0 à direita não vale nada. Agora eu vou fazer 2,50 dividido por 0,5. Então veja bem. Vou fazer 2,50 dividido por 0,5. E aí vem aqui, ó. 2,50 dividido por 0,1. Falei 0,5, viajei na maionese. Como que eu faço a divisão de números com vírgula mesmo? Quem lembra? Primeira coisa, igualo as casas. Tá igual, aqui tem duas casas. E aqui? Tem que adicionar um 0. Quando tá igualado, aqui que eu faço? Tiro a vírgula. Muito bem, Anso. Opa, tirei o 5 junto, louco. Agora sim, o 0 esquerdo não vale nada. Vamos lá. Quem vezes 10 chega perto do 25 sem passar? 2. 2 vezes 10 dá 20. Sobrou 5, abaixou um 0. Quem vezes 10 dá 50 sem passar? 5. 5 vezes 10, 50. Quantos que vale o quilo? 25. 25 reais o quilo. E aí ficaria assim, preço a pagar é igual quilograma vezes 25. Na forma culta, né, da matemática, 25 reais vezes o quilograma. E aí se quer descobrir 800 gramas, só trocar o Q por 0,8. Aí se faz lá, 25 vezes 0,8, 8 vezes 5, 40, subiu 4. 8 vezes 2, 16, com mais 4, 20. Uma casinha depois da vírgula. Muito mais rápido, tá? Então qual que seria a função aqui? A função seria assim, preço a pagar em relação ao quilograma é igual 25 vezes o quilograma. Essa função calcula o preço de qualquer prato no self-service. Quando vocês já chegaram a conhecer um restaurante self-service? Aqui em Guapiara acho que não tem, né? Tem? Onde que tem em Guapiara? Comida por quilo, que a gente pesa o prato, não tem, né? Não. Geralmente se chega na balança, aí você olha lá na balança e vai falar assim, epa, estão roubando eu aqui, louco. Tá marcando lá menos 300 gramas. O que quer dizer isso, menos 300 gramas? É, que eles já tararam. O que é tararo? Meu Deus do céu. Tararo fica até estranho, né? É quando eles vão lá assim
eles colocam... é o preço do prato. A hora que você coloca, o negativo é o preço do prato. Aí zera. E o que tiver de comida vai gerar. Deixa eu apertar pausa, caiu a energia aqui, caiu o sinal da televisão. Eu acho que não tem nem apertado pausa. Agora já foi. Continuando. Essa fórmula aqui está dentro daquela balança. O valor a ser pago por quilograma, a pessoa digita quando liga a balança logo de manhã. Quando você vai comprar carne, né, agora tem por código, eles digitam um código. Mas você vai comprar carne, repara que ele coloca o valor do quilograma. A hora que ele coloca o prato, a carne em cima da balança, ele pesa o quilograma e calcula o preço que você vai pagar. É automático. Agora já cola e já vai lá passar pelo caixa. Tudo eletrônico agora, né? Tudo evoluído. E quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Meu Deus do céu, tá acabando a aula já. Olha lá. Resposta aqui, ó. Veja o que eles fizeram. Eles fizeram assim, ó. Ó o jeito complicado que eles fizeram. Presta atenção. Nós fomos usando... Presta atenção, turma. A gente foi usando o raciocínio. E aqui não, ele pegou o 0,050 como base. Multiplicou por 1, outro lado multiplicou por 1. Aí para dar 100 gramas, ele pegou 0,50 e multiplicou por 2. E aí ele fez 1,25 vezes 2, deu 2,50. Para dar 150 gramas, é 3 pacotinhos de 50 gramas. Multiplicou o valor por 3 de um lado e do outro. Deu o mesmo preço que o nosso. Para dar 300 gramas, nós fizemos isso aqui vezes 3, era mais rápido. Ele fez o quê? Pegou 50 gramas e multiplicou por 6, mas deu o mesmo preço. Aqui, 450 gramas, ele pegou 9 vezes os 50 gramas. Não lembro quem tinha escolhido isso mesmo. Foi a Evelyn, né, ou Eric? Foi a Evelyn. Aí, quando nós multiplicamos por 9, deu 11,25. Só que era muito mais fácil multiplicar... o 150 por 3, era muito mais fácil, mas tudo bem. E aí ele multiplicou por 12 de um lado, multiplicou por 12 do outro, multiplicou por 16 de um lado, 16 do outro. Continuando. Atividade 2. Temos pouco tempo, então vamos prestar atenção, turma. Aqui está o quadro de preços com todos os valores calculados. De acordo com os dados obtidos, respondam às seguintes questões. A. Qual é a razão qual é a razão de cada par de grandezas destacados no quadro? Qual é a razão? A razão é diretamente proporcional ou inversamente? Aumenta o peso, o que acontece com o preço? Aumenta também. Nós já fizemos a razão no exercício anterior, não pedia, mas nós fizemos. Qual é a razão? Qual é a constante? O valor do quê? Do preço do quilo. Qual era o preço do quilo que nós calculamos hoje? R$25 o quilo. O que a gente fez? Pegou o preço e dividiu pela massa, pelo quilograma. Qualquer um deles que você pegue e divida 20 por 0,800. Vai dar quantos que vocês acham? Olha lá, R$20. Opa, R$20 dividido por 0,800. Quantos que deu? R$15 dividido por 0,600. Quantos que deu? R$11 dividido por 0,450. Opa, errei aqui. 11,25 dividido por 0,450. Quantos que deu? 25. 7,50 dividido por 0,300. Quantos que deu? 25. Quer dizer que quantos que custa o quilo? 25. Agora, se eu fizesse inverso, que nem eles falaram hoje para mim, eu pegasse a massa, o quilo, e dividisse pelo preço. Olha o que ia dar aqui. Vamos lá. Qual é o peso? Vamos pegar 100 gramas. 100 gramas dividido por por 2,50. O que deu aqui? 0,04. Então, ele está falando para mim que custa
4 centavos cada grama. Agora ao contrário. Hoje está 25 reais por quilo. Desculpe. Falei errado. Que cada centavo dá para comprar 0, não, calma aí, deixa eu ver. Eu peguei peso e dividi por preço. É isso mesmo. Cada grama custa 4 centavos. Não é também? Por isso que eu falo, quando faz uma coisa inversa do que a gente é acostumado, a gente se perde. Deixa eu ver. Eu peguei 100 gramas e dividi por 2,50. Certo? 100 gramas e dividi por 2,50. Quer dizer que cada centavo... Nossa, buguei agora. Aqui era preço por quilograma. Aqui é quilograma por preço. Cada R$1 compra 40 gramas. 40 gramas. Cada R$1 compra 40 gramas. Tá? A cada R$1 você compra 40 gramas. Será que é verdade? Olha lá. Cada R$1 compra 40 gramas. Lembra que nós fizemos hoje, ó? Se você fizer 0,050 vezes 25... Turminha, presta atenção. Vezes 25 reais o quilo, paga 1,25. E por 40 gramas? 0,040 vezes 25 reais o quilo. Quantos que eu vou pagar? R$1. Então, cada R$1 compra 40 gramas. Só que você nunca vai chegar a falar isso. Eu quero R$1 de comida. Geralmente você vai lá, pesa o preço e paga. Não chega R$1 e fala para ele, me coloca R$1 de comida. Ele vai ficar colocando dinheiro lá até a balança apontar R$1. Né? O que nós falamos ontem, né, Miguel? Que você falou, chega na padaria e fala, eu quero R$2 de pães. Daí o cara vai passar um pouquinho e eu saio no lucro. É verdade. Então vamos lá, continuando. Qual é a razão? Aqui no caso, podemos fazer assim, ó. 1,25 dividido por 0,050 igual a 25. A razão é 25. Qual é a expressão algébrica que relaciona a massa em função do valor a ser pago? Qual a expressão algébrica que relaciona a massa em função do valor a ser pago? Nossa senhora, é ao contrário lá. Massa, o quilograma, é igual. Relaciona massa em função ao valor a ser pago. Não, é isso mesmo. Então aqui, você vai colocar assim, valor a ser pago é igual, e em relacionado a massa, quilograma, pode ser X, pode ser K, tá? É igual a quantidade que você pegou vezes 25, colocando na ordem correta, R$25 vezes a quantidade que você pegou. Esboce um gráfico dessa função. Meu Deus, vou fazer um gráfico bem simples aqui, ó. Se ele pegar nada, quantos que ele vai pagar? Nada. Se ele pegar 1 quilo, quantos que ele vai pagar? Quantos que está o quilo? 25. Se ele pegar 2 quilos, quantos que ele vai pagar? 50. E aí forma um gráfico aqui, sim, uma reta. Qual é o valor que corresponde a 1 quilo de refeição? É a constante. R$25. Tá bom? Vamos subir a resposta, que senão acaba a aula e nós não termina. Gostou? Deixa o like, se inscreva no canal. Olha lá. E ele colocou aquele jeito mesmo. Ele fez invertido de novo. Não, é isso mesmo. 1 quilo por R$25. 1 quilo por R$25. 1 quilo por R$25. 1 quilo por R$25. Porque em cima é a massa, embaixo é o valor que vai ser pago. Tranquilo? Qual é a razão? 1 sobre 25, ou você podia fazer 25 sobre 1. Olha lá, valor a ser pago em relação à massa é igual a 25 vezes o M. C, o gráfico aqui, ó, para 50 gramas 1,25, para 10 gramas 2,50,
para 15 gramas. Aí depois que você coloca todas as informações, a hora que você liga os pontos, vai formar uma reta, tá bom? Uma reta. E ele pode ficar negativo aqui? Tem como ele pegar a comida negativa? Não. Tem como ele ficar devendo, né? Mas pegar comida negativa, não. Quanto se comeu? Menos 100 gramas. D. Qual é o valor que corresponde a 1 quilograma de refeição? R$25. A atividade 1 ainda, você é louco? A figura, aplicando agora, a figura ilustra uma folha de latão que será usada na montagem de uma peça. Determine todos os valores possíveis de X em metros para que o perímetro da folha seja maior ou igual a 60 metros. O que é perímetro? É a soma de todos os lados. Quanto que vale esse lado? 2x mais 4. Mais, quanto que vale esse lado? X. Mais, quanto que vale esse lado? X. Mais, quanto que vale esse lado? X mais, X mais 4. Mais, quanto que vale esse lado? Mais X. Quantos que vale esse lado? Mais X. Quantos que vale esse lado? Mais 2x mais 4. Quantos que vale esse lado aqui? Não é incógnito. Aqui não vale x? Aqui não vale x mais 4? E aqui não vale x? Então vale x mais x mais x, 3x mais 4. Somando tudo, vamos somar os x. 2x com mais x deu quantos? 3x com mais x, 4x com mais x, 5x com mais x, 6x com mais x, 7x com mais 2x, 9x com mais 3x, 12x. O que não tem x? 4 com mais 4, 8 com mais 4, 12 com mais 4, mais 16. Então o perímetro é igual a isso. E ele quer que o perímetro seja maior ou igual a quantos? 60. Então eu tenho que descobrir o valor do x para que isso aqui seja 60. O mínimo não é 60? Então eu tenho que descobrir o valor do x para que esse seja 60. Então vamos lá. Vou transformar a equação minha para fazer inversão. Vai ficar 12x mais 16 é igual a 64, porque o 64 é o mínimo que ele quer. Ele falou que o perímetro pode ser de 64 ou mais. Aí fica 12x é igual a 64, esse 16 está positivo, vai para lá? Negativo. Quantos que dá 64 menos 16? Menos 16, falei errado, acho. 14 que tira 6 dá 8. 5 tira 1 dá 4, dá 48. X é igual a 48, o 12 estava multiplicando, passa dividindo. Quantos que dá 48 dividido por 12? É 4, né? 4. Qual é o tamanho do x para que o perímetro seja maior ou igual a 64? Ele tem que ser, o x tem que ser, aqui você vai ter que representar assim, ó. X tem que ser maior ou igual a 4. Quer dizer que ele pode ser 4, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 5. Qualquer valor que seja maior que 4, o perímetro vai ser maior ou igual a 64 metros. Determine outros valores possíveis em metros para que a soma dos comprimentos representados em vermelho seja menor que a soma dos demais comprimentos, complete o perímetro da folha. Está acabando o tempo, então vou subir a resposta, a gente vai comentar a resposta, tá bom? Vamos lá. Olha lá, letra A. Errei em algum lugar, letra A, por quê? Vamos ver. Ele fez 2x, nesse aqui, tá aqui, duas vezes. Depois ele fez 2x mais 2x, aqui, mais aqui. Depois ele fez
2x mais 10. Aonde que ele achou 2x mais 10, louco? Ah, não tem. Eu finalizo aqui. Eu gravo depois e mando para vocês. Então, não deu tempo de gravar, né? Como eu falei no vídeo. E aí eu não achava o erro. Eu fui baixar o material novo. Eu fui baixar o material de novo, no caso. Tinha uma nova versão lá que estava fazendo umas correções. Aquela parte lá de cima que falava sobre coisas não corrigiram, mas aqui eles corrigiram. E aí dá certinho aquilo que eles tinham feito, né? Qual é o perímetro? A letra A. Qual é o perímetro dela inteira? São 2x mais 4, 2x mais 4 são 2 vezes 2x mais 4. Opa! 2 vezes x mais 4, perdão. X mais 4. Aí vai somar com 1, 2, 3, 4x. Então mais 4x. E aí vem mais essa parte de cima. Mais x mais 10. Aí a parte de baixo aqui tem x, x, x mais 10. Então aqui eu posso juntar já 1x, 2x, 3x, somando tudo dá 3x mais 10, mais 3x mais 10. Vamos fazer distributiva. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 4, 8. Mais vezes mais. Agora vamos juntar tudo. 4x mais x mais 10 mais 3x mais 10. Juntando os x. 2x com mais 4x. 6x com mais 1x. 7x. É isso mesmo? Ah, tá. Lá eu esqueci. É isso mesmo. Então vamos lá, de novo. 2x com mais 4x. 6x. 7x. 8x, que eu esqueci de copiar esse x aqui, ó. Não, tá copiado ali. Deixa eu ver onde que eu errei. 2 vezes x, 2x. Isso aí é 2x com mais 2x. Ah, aqui que tá o erro. Aqui é 2x. Então vai dar 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes 4, 8. Mais 4x mais x mais 10 mais 3x mais 10. Vamos juntar os x. 4x com mais 4x, 8x. Com mais 1, 9x. Com mais 3x, 12x. Agora, 8 com mais 10, 18 com mais 10, 28. Então, mais 28. Então, isso aqui, essa equação, tem que ser maior ou igual a 64. Então, ela tem que ser maior ou igual a 64. Agora, vamos lá. 12x é maior ou igual a 64. Esse 28 está positivo em negativo. 64 que tira 28, empresta do vizinho, fica 5, 14. 14 que tira 8, 6. 5 que tira 2, 3. Dá 36. Então, 12x tem que ser maior ou igual a 36. Mas não quero saber de 12x, eu quero saber só de 1x. Então, x é maior ou igual a 36. Esse 12 está multiplicando, passa dividindo. E aí, x é maior ou igual do que? 36 dividido por 2, 3. Então, x é maior ou igual a 3. Se ele for maior ou igual a 3, vai dar o perímetro de 64 metros ou mais que 64 metros. Né? E a letra B? Vamos ler a B? A B fala assim. Determine os valores possíveis de x em metros para que a soma dos comprimentos representados em vermelho, vou dar um destaque a mais aqui, esse em vermelho, que a soma dos comprimentos em destaque de vermelho sejam menor do que a soma dos comprimentos que completam o perímetro. Vou tentar fazer a conta aqui dentro. Parte vermelha. X, aqui tem x também, mais x, mais essa parte, mais 2x, mais 4. E o outro lado é igual, então vou juntar isso aqui e vou multiplicar por 2. X mais x, 2x, com mais 2x,
dá 4x mais 4. E isso aqui eu vou multiplicar por 2, porque ele é o lado de cá e o lado de lá. Então 2 vezes 4x dá 8x. 2 vezes 4 dá 8, mais 8. E isso aqui tem que ser menor do que a soma dos outros lados. Vamos fazer de outra cor a soma dos outros lados? De verde. Aí tem x mais x, então vai ser menor que x mais x. E aqui tem 10, x mais 10, x mais x, no caso, mais o x mais 10. E a parte de baixo aqui também vai ter x mais 10. Então, mais x mais 10. Juntando, fica x mais x, 2x, com mais x, 3x, com mais 1x, fica 4x mais 10 mais 10 mais 20. Então, a equação em vermelho, 8x mais 8, tem que ser menor do que 4x mais 20. Agora eu vou colocar em evidência, vou deixar para o lado de cá a minha variável. 8x já está aqui, esse 4x está positivo, vem negativo. Tem que ser menor, o 20 já estava lá, esse 8 que estava positivo vai para lá, negativo. Então fica 8x menos 4x dá 4x, igual a 20 menos 8, 12. E aí se chega à conclusão do que? X é igual o 12, esse 4 está multiplicando, passa dividindo. Ah, não pode ser igual, desculpe, é menor, tá? X é menor que 12 quartos, ou seja, x é menor que 12 dividido por 4 dá 3. Então na A, ele fala que o x tem que ser maior ou igual a 3. E na B, o x tem que ser menor do que 3. Vamos subir a resposta para ver? Você gostou da explicação? Deixa o like e se inscreva no canal. Vamos ver? Olha lá. Aqui é o x maior ou igual a 3. Faz sentido agora porque foi alterado. Na aula que a gente estava fazendo lá na sala, dava 4 ali, né? Então não dava, não batia as respostas. E aqui também chegamos que o x é menor do que 3. Ou seja, esqueci de explicar isso. Ou seja, se ele é menor que 3, ele vai variar de 0 a menor que 3, ou seja, 2,999999, certo? Então, vamos para o próximo, agora aprofundando. Continuando então, aprofundamento, atividade 1. UF, Unidade Federal de Goiás, se eu não me engano é isso. Um padeiro fabrica 300 pães por hora. Considerando esse dado, pede-se a equação que representa o número de pães fabricados, no caso P, em função do tempo. Então lá, pães em função do tempo, T, vai ser igual a cada hora o padeiro fabrica 300. Então vai ser 300 unidades vezes o tempo. Então para uma hora, quando P vale 1, vai ser 300 vezes 1, que dá 300. Para 2 horas, né? Pães em função de 2 horas, 300 vezes 2, 600 pães. E assim por diante, tá? Então, essa é a resposta da letra A. Letra B. Opa. Quantos pães, deixa eu marcar A aqui. A é igual, né, no caso, pães em função do tempo igual tempo vezes 300. Vamos colocar constante primeiro, depois a parte literal. Pães vezes 300. Aí B. Quantos pães são fabricados em 3 horas e 30 minutos? Aí o desafio aqui é saber como representar o tempo em horas, né, no caso, relacionado a 3 horas e 30 minutos. Muitos podem pensar que é isso aqui, 3,3, né? Isso não é 3 horas e 30 minutos.
3 horas e 30 minutos. Se você quiser representar com 3 e 3, tem que ser 3 horas, 2 pontos, 30 minutos. Quando você representa em horas, assim, em decimal, 3 horas e meia, metade de uma hora é meio, ou seja, 0,5. E 3 mais 0,5 dá 3,5. Então, isso aqui é 3 horas e meia, tá? Tem gente que acha que isso aqui é 3 horas e 50. Se isso é 3 horas e 50, isso daqui é 3 horas e o quê? 3,75. Né? Não faz sentido, porque passou de 60 minutos. O nosso decimal vai de até o 99, se a gente for usar duas casas depois da vírgula, né? Então é 3 horas inteiras e 75 centésimos de uma hora. E 75 centésimos é alguma coisa dividida em 4 partes e pega, né, 3 partes delas. Ou seja, vai dividir uma hora em 4 partes, dá 15 minutos. Aí você vai pegar cada 25 centésimo é 15 minutos. 15 mais 15 mais 15 seria 3 horas e 45 minutos, tá? Mas no nosso caso aqui a gente quer representar 3 horas e meia. Então vou trocar o meu tempo por 3,5. Então pães em função de 3,5 horas é igual a 300 vezes 3,5. Fazendo a conta, 3,5 vezes 300, tá? Corta um zero, vem aqui embaixo. Corta outro zero, vem aqui embaixo. 3 vezes 5, 15. Fica o 5, sobe 1. 3 vezes 3, 9. Com mais um que subiu, 10. Aí eu tenho uma casa depois da vírgula. Devolve essa uma casa. Então a quantidade de pães que vai ser fabricada em 3 horas e meia é de 1.050 pães. Né? Pães. Ah, professor, será? Então pensa comigo. Primeira hora, 300 pães. Segunda hora, 300 pães. Terceira hora, 300 pães. Agora mais meia hora, metade de 300, 150. Se você somar tudo, 0 mais 0 mais 0 mais 0, 0. 0 mais 0 mais 0 mais 5, 5. 3 mais 3, 6. Com mais 3, 9. Com mais 1, 10. 1.050 pães. Tranquilo? Então, se você que está assistindo pelo YouTube gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Então, lá, letra A. Sendo T a quantidade de horas, temos pães em função do tempo. Então, pães é igual a 300 vezes T. Aí, quando eu troco o tempo por 3,5, fica 300 vezes 3,5, 1.050 pães. Assim, a quantidade fabricadas em 3 horas e 30 minutos, que é a mesma coisa que 3,5 horas, é de 1.050 pães. Tranquilo? Próximo, atividade 2. Unifor adaptado. Numa certa localidade, os usuários pagam a uma empresa de aluguel de carros 50 centavos por quilômetro rodado. Roubado não. Cada 50 km por quilômetro rodado. Vamos chamar de X o que? Os quilômetros rodados, certo? Essa é a nossa variável. E quer dizer, vou somar alguma coisa. E R$500 mensais pelo aluguel do carro. Ou seja, ele vai pagar R$500 mais X vezes 50 centavos. Que cada quilômetro, 50 centavos. Já tá fácil, mas vamos continuar lendo. A empresa não cobra dos usuários os 90 quilômetros rodados no mês. Os primeiros 90 quilômetros rodados. Ou seja, se a empresa andou 1 km, vai cobrar 500. Se andou 2 km, vai cobrar 500. Se andou 3 km, vai cobrar 500. Somente se andar 90 km, vai cobrar 500. Se andou 91 km, aí sim, vai cobrar R$1 ou 1 km vezes 50 centavos. Ou seja, andou 1 km acima de 90, ele vai pagar 1 km. Então percebe-se que os 90 primeiros não cobram. Então eles só vão cobrar a partir do 91.
Então já tem um probleminha aí. Minha função só vai valer se o x for maior que 90. Se ele for menor que 90, não tem que discutir. Paga R$500 só e pronto, acabou. Né? Vamos continuar lendo lá. Determine a expressão para calcular o valor de P de x. Então vamos começar já a calcular a expressão. Pagamento em relação a x, que seria pagamentos em reais, em relação a x, que é quilômetros rodados. A ser pago mensalmente pelo uso do carro por mais de 90 km. Então isso aqui só funciona se for para mais de 90 km, em função dos x quilômetros rodados em um mês. Então o que acontece? Essa função só vai funcionar se x for maior que 90, tá? Isso é muito importante. Essa função só funciona quando x é maior que 90. Então vai fazer o quê? Vai ser R$500 mais... Ah, professor, se for 91 quilômetros, eu vou pagar por 91 quilômetros? Não, vou pagar por 1 quilômetro. Mas se meu x vale 91, como que eu faço para ele virar 1? E se o meu x for 92 km, tem que virar 2. Então pensa comigo. Se ele for 91, eu vou pagar, porque passou dos 90. Mas eu vou pagar 1 km rodado acima dos 90. Então eu tenho que fazer o quê? Tem que descobrir que x menos 90. Tá? Tudo isso vezes 50 centavos. Bom, aqui eu tenho uma distributiva. Eu vou fazer o primeiro vezes o primeiro e o primeiro vezes o segundo. Então lá, pagamento em relação a x km rodado é igual 500 mais 0,50. Vamos utilizar aqui a lógica. O zero ao fim do lado direito não vale nada depois da vírgula, então eu posso apagar. 0,5 vezes x dá 0,5x. Menos vezes mais, menos. 0,5 vezes 90. Vamos fazer? 90 vezes 0,5. Corta esse zero, vem aqui embaixo. 9 vezes 5, 45. Fica o 5 e sobe o 4. 9 vezes 0, 0. Com mais 4, 4. 450? Calma, eu tenho uma casa depois da vírgula. Devolve. Então dá 45. Menos 45. Agora eu vou juntar e eu vou colocar os semelhantes. Esse daqui é semelhante a esse daqui. Então, pagamento em relação a x é igual. Sempre começo com a incógnita na frente e com o maior expoente. No caso, esse aqui é o expoente 1, então é único, né? Então vai ser 0,5 vezes x, mais com menos, eu faço uma conta de menos, 500 em cima, 45 embaixo. Maior em cima, menor embaixo. 0 que tira 5, dá? Não dá, vou emprestar do vizinho. O vizinho só tem 0, não dá também, empresta do outro vizinho. Aqui fica com 4, aqui fica com 10. Empresta agora, aqui fica com 9, aqui fica com 10. 10 que tira 5, 5. 9 que tira 4, 5. 4 que não tira ninguém, 4. Então, eu vou pagar 0,5 vezes x quilômetros mais 455. Então, essa é a minha função. Preste bem atenção. Essa função só funciona se o x for maior que 90. Se não for maior que 90, simplesmente paga 500, né? Se eu fosse montar um programa no computador para fazer isso, eu faria isso aqui, ó. Uma condição, né? Entrada de dados. Vamos entrar lá. X é igual, você digita o valor do x. Quantos quilômetros? Aí vem a primeira pergunta. Se x for maior que 90, faça isso. Se sim, né? Se não, px igual a 500. Paga o 500 seco lá para a empresa. Se for maior que 90, execute a conta. Se não for maior que 90, paga-se 500, porque daí não vai cobrar.
Então preste bem atenção, né? Se eu colocar 1 no x, ele não vai fazer essa conta, porque essa conta só funciona se x for maior que 90. A partir do momento que seja 100, por exemplo, aí é 100 km rodado. É maior? Sim. Então eu troco aqui o x por 100 e troco o x por 100. Aí para 100 km rodados, 0,5 vezes 100, você vai fazer lá 0,5, vou fazer o 100 embaixo que fica mais fácil, vezes 100. Corta 2 0, vem aqui embaixo. 1 vezes 5, 5, devolve uma casinha. Dá 50. 50 mais 455, vou pagar 505. Faz sentido? Faz. Por quê? De 90 km que eu não pagaria, estou pagando só 10 km a mais. E 10 vezes 50 centavos dá 5 reais. E 5 reais mais 500 que eu pago por mês vai dar o 505, tá? Então, resposta é essa. 0,5x mais 455, mas deixando bem claro que essa equação só funciona se o x for maior que 90. Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Vamos lá, ver a correção. Olha lá. Para x maior que 90, temos, só funciona se o x for maior que 90. 500 mais 0,5 vezes x mais menos 90. Fez a distributiva, deu 0,50x menos 45. Aí, 500 menos 45, 455, mais 0,5 vezes o x. Lembrando que esse x só vai funcionar se ele for maior que 90. Para x igual a 455 mais 0,55, mais 0,5 vezes x. Professor, está diferente. Eu organizei com a minha incógnita ou variável nesse caso antes, mas na hora de somar tanto faz a ordem. A expressão que permite calcular o valor mensalmente, pago mensalmente, é P de x igual a 455 mais 0,5x. Cuidado, só para lembrar. Aí você vai falar, puxa, então se eu não gastar nenhum, se eu não andar com o carro, 0,0,5 dá 0, eu vou pagar 455? Não, se você não andar com o carro, você vai pagar 500. Isso só funciona se o x for maior que 90. Tranquilo? O que nós aprendemos hoje com a aula? Funções polinomiais do primeiro grau e taxa de variação, parte 1. Analisamos conjuntos de dados, reconhecemos a existência de uma proporcionalidade direta, resolvemos problemas envolvendo uma função linear. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material. E chegamos ao fim de mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.